Não, eu não sou neurocientista, ainda não. Bom, eu tô concluindo licenciatura em Educomunicação, fazendo neurociência computativa. Tenho neurociência como hobby, eu sou um entusiasta do cérebro. Tem até uma historinha legal aí. A gente foi pra fazer a cobertura do marco de demarcação da CECOA Guarani. Vamos todo bonde, toda a tropa tava lá. Tava a galera da mídia do Correria, tava a galera da mídia Guarani, filosofia tava em peso ali, doutora Carmen tava lá, a galera do CIMI tava lá, a galera, vixe, só gigante. Representante do governo, uma representante da prefeitura, mano, putz, mano, eles peidaram pra nós, assim, eu ficava em choque, olhando assim pra nós em choque. Na hora que uma representante do governo pegou pra falar, assim, ó, uma pá de antifa, já olhando assim pra ela, assim, ó, com a cara fechada, e ela pensando em cada palavra, porque quem tá na situação hoje em dia do poder sabe que o povo acordou, tá ligado? Esse rolê aí, a gente saiu do rolê e fomos finalmente se conhecer pessoalmente, assim, né? Eu tinha trombado na época a galera do movimento. Finalmente paramos numa padaria e fomos trocar ideia. Toda a tropa. Poeta, Gado, o D, sabe? DS, todo mundo. A cabeça é uma metralhadora de informação, parça. Eu tenho literalmente um documento clínico que diz que eu sou incapaz de simplificar, assim, tenho dificuldade de aprofundamento. Sou incapaz de simplificar as coisas. Minha cabeça é um turbilhão de aprofundamento. É foda, mas cansa até, né? Não sei quanto tempo eu tenho de bateria cerebral pra encarar a vida desse jeito. E eu acalmo minha cabeça com alguns hobbies, né? Não lembro se foi o DS, acho que foi o Galo. Foi poeta, não. Foi o Galo que pergunta: e aí, mano, o que você faz pra se divertir? Você não para, não? Você não para de pensar nisso, né? A Dengosa até falou, pô, ele sempre fala que tá na guerra e tal, tá na guerra, tá... E tô numa guerra mesmo. Falei pro Galo, eu gosto de fazer umas coisas pra se divertir. Ele fala, o que você assiste? Você assiste um Velozes e Furiosos? Aí eu falei, pô, mano, eu gosto de documentários de vida marinha abissal. E quando eu não tô vendo documentários sobre vida marinha abissal, eu gosto muito de documentários de neurociência. Aí ele falou, neurociência, não, normal, legal. E me tratou mó de boa, assim, como igual, assim, ele não estranhou, não agiu com preconceito. Eu falei, putz, mano, finalmente um pouco de pertencimento. Foi um quentinho tão bom no coração você não fazer uma mesa inteira te aloprar, porque você falou que pra descansar você gosta de neurociência, né? Aí eu não pensei duas vezes. Quando eu consegui acessar alguns materiais, ó nós aqui, ó, replicando e dividindo o pouco que tem, né? Vambora. Então, muito obrigado pelo pertencimento aí. Só lembrando pra você curtir, compartilhar, ativar o sininho, salvar os vídeos, o que for de interesse salva. Logo a gente tá subindo cortes estratégicos de cada parte do material que de alguma forma soma com o corre. Ia também pedir pra você... Cadê meu caminhãozinho? Caiu do caminhão, hein? Só pra vocês terem uma noção. Deixa eu botar meu caminhãozinho aqui. Pronto. Caiu do caminhão o material dessa aula, tá? Só vai aí no QR Code. Caiu do caminhão o material. Ninguém tá dando pra você livro. Então, só faça bom uso, bom proveito. Lembrando que não venda, não cobre. A boca do cenoura tem esse nome por um motivo. E a gente tá aqui no ativismo intelectual pela revolução do mais pobre na academia. O curso de neurociências, a gente tá vendo, né? Vai ser neurociência 1, neurociência 2. O Dr. Mark já falou que vai ter o 2. Vamos ver. Mas a gente vai focar hoje sistema nervoso e homeóstase, plasticidade do sistema nervoso e, no fim, algumas articulações, né? Mas é a galera da psico. Lembrando que, eu não sou neurocientista, eu sou filósofo. Tô na segunda graduação em comunicações, né? Licenciatura em Educomunicação, onde eu estudo educação e comunicação, essa confluência dos dois. E tô começando a cursar neurociência, que é já para as matérias da pós-graduação. Eu vou parar na livre docência, no doutorado. Eu não vou parar tão cedo, então eu vou precisando ficar em universidade pública pelo menos por mais uns 5 anos, 6 anos, né? Nesse caso, a gente vai ter 4 frentes, tá? Então, histologia, que é o estudo de tecidos, embriologia, estudo da formação, né, do sistema nervoso ainda no embrião, a neuroanatomia, que é como que é a anatomia do cérebro e do sistema nervoso, e faremos também
neurofisiologia, que é o funcionamento do órgão, né, do cérebro, como é que faz, e psicofarmacologia, que aí também é interessante pra gente no saúde mental, porque a gente lida com muita gente com medicamentos, interações medicamentosas, e aí foco na missão, fé no futuro, né? A bibliografia básica do curso eu compartilhei com vocês ali, caiu do caminhão já, e a gente vai ter principalmente uma ênfase, e pelo menos o Dr. Martin está trazendo isso pra gente, uma ênfase na atividade nervosa superior, né? Que é percepção, tomada de decisão, emoção, memória, linguagem, ato motor voluntário. E é importante pra gente entender desregulações, a gente refletir sobre algumas condutas de pessoas em estado de surto, lidar com a galera que tá passando por transtorno mental, seja por uso de substância, seja transtornos mentais envolvidos, né? Ao longo da vida. A gente vai entender direitinho isso daí. E a gente vai entender também as 3 unidades funcionais do cérebro, né? Que é a unidade de ativação, codificação do processamento e planificação e execução. A primeira aula que eu lancei foi um gostinho de neuroanatomia. E eu subi aquela aula para testar o OBS, testar a plataforma, ver se alguém ia me perseguir, ver se alguém ia derrubar o canal. E aparentemente a gente segue normal aqui, a boca segue funcionando, né? Então não teve nenhuma operação que tirou a gente do sistema. A gente vai falar, no caso de unidade de ativação, codificação e processamento, planificação e execução. E aí, nas neurociências, né, já no segundo semestre, a gente vai entender o que é sistema reticular, ativador, sistemas sensoriais, a parte da hora mesmo, assim, de ver os EGs, de ver as imagenzinhas, né? Porque essa primeira parte não seria muito louco. Vou começar entendendo, então, neurociência pelas suas bases fundantes, né? Alexander Romanovich Luria, de 1902, morreu em 1977, acha o nome dele em cirílico, e foi neuropsicólogo soviético e responsável, assim, pelo engajamento muito das pesquisas, assim, sobre o cérebro, né? Foi também formado em medicina, trabalhou nas áreas da neurolinguística, psicologia cultural e histórica, ele inventou o primeiro detector de mentiras, ele tem livros populares, né? Ele pode ser considerado o Oliver Sacks do século XIX. Oliver Sacks ele não é do Bring the Reason. Eu também achei. É um autor aí da neurociência, né? É um referenciado autor aí que escreve sobre o cérebro. Ele traz 3 unidades funcionais, né? A primeira unidade regula o tono cortical, estado de vigília e sono, que é o SARA, Sistema Ativador Reticular e Ascendente. Por que isso? O sono também tem funcionalidades. Aí vamos começar essa primeira aula com a seguinte pergunta: como você dormiu hoje? Me responde aí. Como é que você dormiu? Como você vem descansando? Como que você vem dormindo? Você sabe que seu sono tem fase? Conseguiu ativar o sono REM? Ou seja, você conseguiu entrar naquela fase do sono onde os seus olhos já estão virandinhos, assim, já ficam virandos e aquela fase mais pesada onde você sonha. Qual que é a importância do sonhar? Durante os nossos encontros aqui, vai ter vídeos onde a gente vai fazer reacts do Dr. Siddhartha Ribeiro. E a gente vai entender a importância do sonhar, né? E tá tudo nesse sistema ativador reticular ascendente aí, tá? Né? Nessa questão do SARA, né? A luz que você usa na sua cara, assim, se você dorme com uma luz acesa, por exemplo, uma luz azul, assim, uma luz celular, você já interfere, por exemplo, no seu sono REM, ruídos e etc, né? Tá tudo nesse sistema. Depois a gente vai ter uma segunda unidade no cérebro que recebe, analisa e integra nesse segundo pedacinho aqui, ó, nessa partezinha número 2, recebe, analisa, integra e armazena informações sensoriais localizadas nas regiões laterais e posteriores dos hemisférios cerebrais. Quais hemisférios? O cérebro tem várias divisõezinhas, né? Que são chamadas de hemisférios. Então, a gente vai observar isso também. A gente também tem uma terceira unidade funcional, que é um programa que regula e verifica a atividade mental, localizado no glóbulo frontal. Inclusive, é a parte de desenvolvimento que mais demora, né, pra ficar pronta, onde você tem a dita cuja, né? Que é a dita cuja? A razão, a questão dos seus atos, assim, da forma que você pensa. Essas 3 unidades funcionais, então, foi uma colaboração importante trazida pra gente, né, pelos russos, se não me engano, soviéticos, né? Depois vai ver com Freud e o modelo neural do comportamento. Ele mesmo, Sigmund Freud, né? É bom ele estar aqui também, né? Já que o cara também era tinha muito giz na lousa, né? Em 1895, no Project for Scientific Psychology, o Dr. Freud, que ele era da medicina, tá? Ele era médico, pai da psicanálise, né? Mas é ele que fala também sobre consciência da gente. É importante a gente começar a ter uma noção. E a importância também do falar. Como falar
como conversar, falar, a pessoa falar sobre o que sua consciência está trazendo, assim, pro plano consciente, né? Para aquele ego que se apresenta ali, ajuda na cura de transtornos mentais, né? E aí, a descrição das deficiências e probabilidades da deficiência que estava... Ai, peraí, deixa eu entender melhor isso aqui. Tá aí, vai. Meu inglês é uma bosta. Devemos esperar que a fisiologia e a química forneçam futuramente as informações mais surpreendentes e não podemos adivinhar quais respostas elas nos darão em algumas dezenas de anos de perguntar que lhes fizemos. O Freud se antecipa para muitos estados de consciência, muitas coisas que ele via ali em estados de surto de seus pacientes, o que a ciência, através das análises física e química, que é o que a gente vai ver, né? O funcionamento do cérebro no estrito, assim, né? Eles podem colocar à prova muitas coisas que se tinham como hipótese na sociedade científica da época do Freud. Freud, então, sempre à frente do seu tempo. Bom, pai da medicina é o Hipócrates, e eu não estaria honrando tanto os médicos como os neurocientistas e psicólogos e os filósofos, né, respeito os mais velhos. Estamos aqui primeiro nesse mundo aí, salve pros filósofos. Depois da prostituição, a profissão mais antiga do mundo. E o caso da filosofia. No encéfalo e somente no encéfalo que nascem nossos prazeres, alegrias, os risos e as graças, assim como as tristezas, dores, angústias e pranto. É por ele que pensamos, vemos, ouvimos e distinguimos o feio do belo, o mal do bom, o agradável do desagradável. É o mesmo encéfalo que nos torna loucos ou delirantes, nos inspira pavor e o medo, seja à noite ou de dia, que nos traz sono ou engano indesejável, ansiedade inútil, a distração e os atos contrários aos hábitos, defeitos que ele vem quando se torna enfermo. Encéfalo, gênese da mente humana em suas formas normais, também suas manifestações psiquiátricas. Quando a gente fala de encéfalo, a gente está falando do seu pote, da sua moringa, a gente está falando do coco, da cabeça. Então, nesse caso, a gente vai ver que muito da alma da gente, do espírito da gente, tá nesse encéfalo, da nossa existência tá nesse encéfalo. Eu disse no vídeo passado, né? Você é um órgão que tá interpretando informações e concluindo, entre outras coisas, a consciência de si mesmo, sabe? Foda, você é seu cérebro. O bagulho é louco. E finalmente, depois que a gente vem nesse histórico da neurociência, depois eu vou ver com mais calma os primeiros autores e tal, a gente vai ver direitinho a história, tentar fazer um vídeo sobre breve história da neurociência, talvez ajude, né? Sem ser esse vídeo de participação. Esse primeiro vídeo eu tô apresentando pra vocês aonde estão nossos materiais, um pouquinho dos slides que os nossos professores estão compartilhando com a gente lá no instituto, pra trazer pra gente aqui, né? Pra que serve o seu sistema nervoso? Qual que é a função do seu sistema nervoso? Receber, analisar, integrar e armazenar informações do meio ambiente, o externo e o interno. Emitir respostas adaptativas que visam garantir a sobrevivência do indivíduo e da espécie. E no caso, o seu sistema nervoso, ele é justamente a interface entre o seu organismo e o meio ambiente. Então você só tá percebendo o mundo. Para tudo que eu tô... Para de ler tudo aqui, presta só atenção aqui nesse quadradinho aqui que eu tô falando com você. Nesse exato momento, você tá sentindo o celular na sua mão? Você tá sentindo as teclas do computador, o mouse na sua mão, a caneca? Você tá sentindo a temperatura do lado de fora? Você tá sentindo se tá calor, se tá frio, sua boca tá seca, tá com sede, tá sentindo a sede, você tá conseguindo enxergar, tá me vendo na tela? Você não tá me vendo? Você tá me ouvindo no seu fone, nos seus ouvidos? Você tá conseguindo me ouvir? Você tá sentindo o seu celular vibrando? Então, é tudo seu encéfalo, cara, é tudo seu sistema nervoso. Então, o que você chama de você é um conjunto de conexões que trocam informações, que traduzem sinais em informações são tornadas conscientes, né, por uma série de mecanismos físico-químicos no seu encéfalo que torna a sua percepção de vida no mundo. Então, já dizia René Descartes, penso logo existo, né? Eu sou uma coisa que pensa, eu sou, eu existo. Então, se você tá aí pensando, me ouvindo, seu encéfalo tá operacionalizando e você existe. E aí vem a nossa primeira pedrada de hoje. Uma das minhas maiores guerras, das minhas maiores batalhas, sendo professor da rede estadual, da rede pública, sendo professor, educador, filósofo, uma das minhas maiores batalhas travadas é com os comédia, é com os negligenciadores, as negligenciadoras, crianças e adolescentes ou adultos até mesmo em fase de escolarização ou de intelectualização, com paralisia cerebral ou com algum tipo de mutismo ou com algum tipo de não verbalidades, de pessoas que não falam, pessoas com deficiência que não falam. E aí eu falo das pessoas com paralisia cerebral.
o encéfalo tá a milhão, tá lá se desenvolvendo em muitas situações. E a pessoa tá pensando, ela tem o estado de consciência. Só que parte dessas informações, elas não são transferidas para o seu externo através da fala. Não significa que elas sejam incapazes de se comunicar também, que ela não fala. Olha, você tem, por exemplo, aplicativos como o Beluga Aux, você tem o Expressia, você tem fichas, cards, flashcard, você tem o Morse. Eu conheci pessoas que falavam por Morse e no final da situação, você tem códigos. Eu queria dar um salve pro Kai e pro professor Rafa, além do meu colega, o Dr. Rafa, que tá fazendo medicina, mas o irmão do Kai, o professor Rafa, um matemático ímpar, assim, o cara zica demais, assim, o cara é foda. E ele é não verbal. E você tá trocando ideia com o Kai ou com a mãe do Kai, assim, o pessoal, meus parceiros. O Kai é meu parceiro, assim, entrou comigo na Educom e atualmente ele tá na Letras na UNB. É o meu fechamento lá na UNB, na Universidade de Brasília, junto com o Rafa, com o Rafinha, que também é meu fechamento, só que no departamento de medicina da UNB. E o Kai na Letras, né? E tomara, ô Kai, vamos fazer logo o Letroca, vamos gravar audiolivro. Pô, você é mais que um professor de literatura. Você só não escreveu o seu primeiro livro porque você não terminou de viver ele, eu acho. Se você terminar de viver o seu primeiro livro, você vai ter um grande best-seller, um primeiro começo. Com respeito, tá? Vou citar você aqui, Kai. E aí, ele vai trocando ideia com o irmão dele e vai falando primeira, terceira, segunda, quarta, primeira, segunda. E aí é o joguinho de encaixes de palavras. Então, primeira de A, E, segunda de J, A, M, e por aí vai. E vai montando as palavras. Significa que as pessoas que não verbalizam, ou as pessoas que têm alguma deficiência que impede que elas não sejam verbais, as pessoas que são pouco verbais, ou até mesmo as pessoas que têm algum tipo de deficiência, paralisia cerebral, por exemplo, não verbalizam, são negligenciadas. Nesse exato momento, numa escola pública estadual, tem alguém com paralisia cerebral sendo negligenciado. E negligenciado de que forma? Gravem o que eu tô dizendo, prestem bem atenção. O único tratamento que uma pessoa deficiente recebe na maioria das escolas brasileiras é o tratamento de silêncio. E aí, eu retomo a vocês. Você pensa, seu cérebro pensa, então sua consciência tá a milhão. A vozinha dentro da sua cabeça tá a milhão lá, fazendo os esquemas, interagindo. Seus sentidos podem não externalizar, seus sentidos podem não ultrapassar a barreira da comunicação muitas vezes, mas não significa que você não esteja aí. Não significa que a sua consciência não esteja aí, que a consciência daquela pessoa não esteja ali. Então, entender o que se passa dentro do encéfalo é fundamental. Então, observar o encéfalo tem esse valor. E o que é uma homeostase? O que é isso? Homeostase é a capacidade de um organismo se manter no meio interno relativamente estável. E aí é importante você ter o conceito de meio interno. Tremedeira. Então o seu corpo vai buscar algum estímulo. Vai buscar um estímulo de recompensa, por exemplo, tá ligado? É um comportamento motivado, né? Eu vou... Então você vai fazer essa regulação do seu cérebro. Entendeu? Comportamento motivado, estímulo de recompensa e tal, ou liberação de adrenalina, tudo isso é o seu cérebro operando ali, no sistema de homeostase, de manter ali tranquilo, de equilibrar o bagulho, beleza? E aí você tem um circuito, né? Você tem um circuito neural. Você vai ter dois tipos assim de funcionamento ali. Tem um estímulo sensor e efetores de resposta. Com circuito neural ali, ó, olha lá. E uma retroalimentação negativa, né? Que é isso, afinal de contas? Vamos interpretar isso daqui. Então imagina um circuito neural funcionando quando você tem receptores, né? Você tem seus neurônios, você tem receptores para o seu corpo inteiro, né? Neuronais, assim, receptorzinhos neuronais. Seu sistema nervoso está espalhado pelo corpo inteiro e ele forma um circuito que a gente chama de circuito neural. Então imagina que você tem um estímulo emitido pelo seu cérebro que passa pela sua medula e tal. Tô explicando bem a grosso modo, tá? E aí esse circuito ele vai funcionar quando um receptor converte um estímulo como luz, pressão, em um sinal elétrico que vai viajando até um neurônio. E esse sinal ele é transmitido por impulsos elétricos entre neurônios, utilizando o que a gente chama de sinapse, né? Que são as trocas de informação, né? Para comunicação, onde neurotransmissores químicos convertem o sinal elétrico para o que o próximo neurônio vai capturar ele.
Como? Você vai ter os spikezinhos no neurônio que vai fazer esses sinais. Tem vários espinhozinhos que vão emitindo esses pulsos elétricos. São millisieverts, é bem fraquinho assim, mas é o suficiente, tá ligado? E aí o próximo neurônio vai capturar e vai levar adiante. Esses receptores eles são específicos ao receberem o sinal e eles vão desencadeando uma resposta numa área especializada do cérebro, que pode incluir uma adaptação de estímulo ou a sua integração para uma resposta. Então, assim, você tem receptores, por exemplo, que vai te dar a sensação de tato. Então você bota sua mãozinha na mesa, assim, você vai sentir ela fria ou quente, ou você bota na sua superfície, você vai sentir ela dura, rígida, ou você vai sentir ela flexível. Enfim, essas sensações que você tem é um receptor específico que acende no seu cérebro e aí as informações sinápticas começam a ser trocadas para esses receptores. E assim como os pulsos são pulsos específicos para o cérebro interpretar isso. Detecção de estímulos de receptores sensoriais, por exemplo, que são as terminações nervosas que vão detectar o tipo específico de estímulo, como o do tato, dos cheiros, ou da luz, ou enfim, tem receptores que vão capturar a luz e mandar esses sinais pro seu cérebro, né? E por aí vai. Lesão, dor, né? Sabe quando você tá se alongando? Você se alonga assim, ó. Vamos se alongar aqui, ó. Tinha uma dorzinha aqui, ó. É o seu corpo acionando um receptorzinho. Para. Volta, vai lesionar. A musculação trabalha com isso. No pain, no gain. O que é a dor que o fisiculturista, o atleta de musculação, a pessoa que tá fazendo ginástica, ela sente? É o músculo se lesionando, aí ele rasga, incha, e aí você vai lá, mete proteína pra dentro, mete creatina, vai fazendo uma complementação, uma suplementação para quê? Pro seu corpo pegar tudo aquilo de suplementar que você tá colocando dentro do seu corpo e jogar na massa muscular para reconstruir o tecido muscular que foi lesionado durante o exercício. Parece o cérebro falando: lesionou, para com isso, me dá mais massa, me dá mais músculo. Entende? E aí a pessoa cresce, a pessoa hipertrofia. Pegou a visão? E finalmente, né, eu falei brevemente, pulei um pedaço aqui da explicação. Essa homeóstase assim, do sistema nervoso, então, são respostas fisiológicas. Vamos concluir aqui então essa primeira parte da aula. São respostas fisiológicas que atuam diretamente sobre o meio interno, né? A gente, só uma breve revisão, a gente pensou nisso. Então, a febre é uma regulação de temperatura, o suor, a transpiração para o seu corpo esfriar, né? Ou então a salivação, por exemplo, não sei se a salivação tá nessa ou é mais um comportamento estimulado. E aí você tem estados motivacionais, que são comportamentos motivados, estado motivado, né? A salivação deve ser um estado motivado. Motivacionais, comportamentos motivados, ou seja, as motivações ou estados motivacionais, que são impulsos internos que nos levam a realizar comportamentos motivados que visam suprir necessidades corporais. Por exemplo, a salivação, fome, que te leva a comer, a sede, que te leva a beber água, o tesão, que te leva a se reproduzir, e por aí vai. Tudo isso é seu cérebro. Deixa eu só procurar um negócio aqui. A gente entendeu então a importância do encéfalo, espero ter entendido, né? Pô, desde a época de Hipócrates, questão de entendimento do encéfalo como aonde tá você. Você tá no seu encéfalo, parça. Então é muito importante. E a gente tem um detalhe, pessoal, o caramelo da nossa caldinha de cereja. Psicoterapia associada a técnicas de imagens do encéfalo. Pessoal de saúde mental, a psicoterapia produz mudanças estruturais no cérebro, assim como o fazem outras formas de aprendizagem. Então a gente vai estudar no próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar de plasticidade, ou seja, a capacidade de aprender, capacidade do seu cérebro de aprender e adquirir novos comportamentos. Mas até chegar lá, eu já vou dar esse spoiler já para você ir refletindo por que eu tô aqui, por que eu vim aqui hoje até você. Marcia, essas mudanças estruturais, elas são significativas. Olha uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo, um tratamento de medicamento, olha tudo que tá aceso, né, na imagenzinha, né, a pessoa com tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, então o cérebro buscando essa regulação e gerando esse transtorno, então aonde está mais forte, e olha ali o vermelho apagadinho no cantinho do cérebro de novo, após a psicoterapia, gerando o mesmo apagadinho, a mesma diminuição do sinal, você faz os exames no cérebro, aonde acende, o lugar do cérebro que acende é aonde está tendo mais a troca de informação, pulso, sinapses ali, e é isso que você tem que mudar, é isso que você tem que fazer a plasticidade cerebral transformar para superar um transtorno, por exemplo, para superar um comportamento autolesivo, por exemplo, e por aí vai. E aí a psicoterapia alcança isso. Vai demorar o tratamento medicamentoso e a psicoterapia. Tempo.
O problema do tratamento medicamentoso é o que o capitalismo faz com a gente. A gente está à mercê do que a indústria farmacêutica quer curar na gente. A psicoterapia já é mais humanizada. Então você tem a revolução também através dos psicoterapeutas, que vai desde a luta antimanicomial, a qual eu faço parte com muito orgulho, até a questão da revolução intelectual, a revolução acadêmica, pra gente tirar o elitismo e também quebrar alguns estigmas que a psicoterapia tem. O contra o tratamento medicamentoso? De jeito nenhum. Eu sou a favor do direito ao tempo. Sou a favor do direito ao tempo. Eu sou contra o tratamento medicamentoso para economizar tempo, porque eu tenho que colocar esse paciente numa jornada de trabalho extenuante. Sou a favor do tratamento psicoterapêutico, onde a gente coloca esse paciente para exercer sua vocação. Aí a pessoa consegue se regular e dedicar a sua vida e consegue adquirir um estado de bem viver. Mas isso eu sou só uma sementinha nessa luta. Gerações que vão vir depois de mim vão consolidar essa vitória pra gente. Agora, eu vou finalizar o nosso vídeo de hoje com essa fala. A gente precisa correr atrás dos nossos Santos Dumont, beleza? Morre um Santos Dumont por dia baleado pela força tática. Morre um Mozart por dia na favela. Morre um Rebouças por dia na favela. E a gente tem que lutar contra isso. A psicofobia, o capacitismo tá aí. Pô, tem vídeo pra finalizar? Tem vídeo, hein? Você tá indo no lugar barra pesada, o negócio, né? Perto de Felipe Camarão, que era outra vizinhança meio barra pesada, que eu nunca vi o porquê barra pesada, porque fui tratado sempre muito bem. Nós falamos o seguinte, nós vamos criar um aeroporto para criançada. Aí a prefeita... Não, a governadora veio... Eu não entendi. Como, o senhor vai criar uma escola? Eu falei, não. O Brasil tá cheio de Santos Dumont, mas falta pista para decolar. Nós vamos criar as pistas. E nós vamos fazer a criançada... Não é para fazer cientista, não. Seu Miguel Nicoleles. É para fazer cidadão. Essas escolas, nós não vamos forçar ninguém, apesar que muitos seguiram carreira. É. A única pessoa a ser fotografada vestida totalmente de verde em todos os ambientes do Itaquerão. O único no planeta Terra a ter registrado imagens em todos os ambientes do estádio do Corinthians. O único que entrou de verde no estádio do Corinthians. Você não vai nem acreditar. Nós começamos essa ideia em 2003. Levou 2 anos para eu achar um prédio em Natal que era legal. Também é legal contar porque que foi no Nordeste. Bom, o Nordeste... Veja, eu cheguei aqui na USP e falei para um ex-professor meu, que já faleceu, então não vou falar o nome dele, falei, professor, eu quero criar um centro de pesquisa em neurociência, uma escola de ciência para a vida toda, eu vou te contar, né? Porque nós criamos um pré-natal das mães dos nossos futuros alunos. Porque como neurocientista, a gente sabe que para o indivíduo adquirir ou atingir o seu potencial máximo de felicidade, ele precisa ter um pré-natal decente na barriga da mãe, para o cérebro dele nascer direitinho. E Natal tinha uma das maiores taxas de mortalidade, não só de criança, como de mãe grávida. Caramba. Então nós criamos o maior... Hoje é um centro regional do Nordeste, atende 60 mil consultas gratuitas por ano de mulheres grávidas de alto risco. Então nós acabamos, ou diminuímos dramaticamente a mortalidade de mães grávidas na cidade de Macaíba, que é uma cidade, né, que fica na Grande Natal. E aí eu cheguei lá e falei o seguinte, nós temos que ir para o Nordeste. Aí o meu professor falou, não tem, você não vai conseguir, não tem jeito, não tem massa crítica. Eu falei, professor, o talento humano está em cada esquina do planeta. Depende do que você oferece de condições para esse talento florescer, né? E eu fui um dia para Natal e me levaram numa... Não, aí o cara começou a improvisar, porque avisaram para ele que tinha um neurocientista na plateia. O cara provavelmente nunca ouviu falar da palavra neurocientista na vida. E ele começou a improvisar um repente. Quando explicaram o que o neurocientista faz, ele fez um repente na minha frente, né? Que foi uma das coisas mais impressionantes de criatividade humana que eu já vi na vida. Eu falei, não, é aqui. É aqui no Nordeste, em Natal. Ninguém vai querer vir para cá. Que cientista brasileiro vai querer pôr o pé na periferia de Natal para fazer ciência, né? Tá lá hoje. Vocês podem visitar o campus do cérebro. O primeiro campus dedicado à mente humana do planeta. Tá gente querendo replicar no mundo inteiro agora, mas o primeiro foi aqui. E nós pegamos crianças da transição do ensino básico para o ensino médio, eles iam num turno na escola e no outro turno eles iam na nossa escola. Só que a nossa escola é o seguinte, um dia eu peguei uma menininha desse tamanho aqui e falei, estava dentro da nossa escola, eu falei, o que você acha dessa escola? Ela falou, que escola?
Eu falei, essa aqui? Não, isso aqui não é escola. A escola que eu vou de manhã. Caramba. Isso aqui é o meu parque de diversões. Que legal. Eu falei, né? deu certo. Funcionou, né? Fui no escritório da Dora e falei... Bom, beijei, abracei, porque ela é uma maga, né? Se existe alguma maga no planeta, é a Dona Dora. Ninguém consegue não gostar da Dona Dora. Ei, Dona Dora, falei, Dora, nós conseguimos, porque eu fui lá com a menina... Dora, nós conseguimos, porque eu fui lá com a menina não chama isso de parque de diversões. Então, nós organizamos. Você vai gostar disso. Eu comprei o telescópio, um dos melhores telescópios disponíveis no Brasil, e pus no telhado da escola pra molecada ver o céu à noite. Então, a molecada deitava na laje. Sim. Ou deitava na sala da aula pra ver o céu, pra explorar, né? Nunca tinha visto Marte, Júpiter, né? Que demais. E aula de física, matemática, biologia, química, português, tudo prática. Então os caras iam misturar as coisas. Isso aí sugere que existe um problema que é excesso de aula teórica na escola? Não, existe uma barreira, existe toda uma formalização que remove o lúdico do ensinar. A ciência o que é? Eu falo sempre isso. Ser cientista, exato. Ser cientista é ser pago para ser criança o resto da vida. Falou? Não esqueça de pegar o material ali que caiu do caminhão. Tchau.